Então, meu irmão, para falar sobre o conceito de administração, para esclarecer o que é, o que sejam as funções administrativas, o conceito de administração definido ou proposto por Henry Fayol. Henry Fayol propôs que toda empresa ela possuía um conjunto de funções para realizar suas atividades. E esse conjunto de funções era dividido, era composto por 6 funções, que foi mencionado na aula, no vídeo anterior, que eram funções técnicas relacionadas com a produção de produtos ou de serviços, né? Funções comerciais, que era relacionada com a compra e venda, né? Funções comerciais. Segunda função básica da empresa, funções financeiras relacionadas com a procura e a gerência, com a gestão dos recursos financeiros, função financeira. E função de segurança que é relacionada com a proteção dos bens e das pessoas. E também funções contábeis relacionadas com os inventários, registros, balanços, custos da empresa. E funções administrativas, a sexta função administrativa, relacionadas com a integração e cúpula das outras 5 funções. Então vamos, no vídeo anterior, nós abordamos sobre as funções básicas da empresa. Agora neste vídeo vamos falar um pouco, aprofundar um pouco aqui sobre as funções administrativas, que, como você pode notar, é um desdobramento das funções básicas da empresa proposto pelo Henry Fayol. Então, quais são essas funções administrativas que foi propostas por Henry Fayol lá em 1916, ali, quando ele propôs ali essas funções administrativas com um desdobramento das funções básicas da empresa. Então, para Fayol, o conceito de administração para Fayol, para esclarecer o que seja as funções administrativas, Fayol define o ato de administrar como sendo o ato de administrar para Fayol era prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Isso foi as funções administrativas que foi proposto pelo Henry Fayol. Então vamos aqui descobrir de que se trata, qual é a definição, qual é a finalidade de cada uma dessas funções administrativas que nessa definição, nessa proposição do Henry Fayol, que são cinco funções administrativas propostas pelo Henry Fayol: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. O que significa prever, né? A primeira função administrativa que foi proposta pelo Henry Fayol. Prever. Prever é visualizar o futuro e traçar o programa de ação. Fazendo aqui uma correlação, né, com as funções administrativas que temos hoje, né, percebemos que está um pouco relacionado.
A segunda, organizar. Esta é a segunda função administrativa que foi proposto por Henry Fayol. Organizar, que é constituir o duplo organismo material e social da empresa. A terceira função, comandar. Comandar, o que significa comandar? Essa terceira função que foi proposta pelo Fayol. É dirigir e orientar o pessoal. Comandar. Dirigir e orientar o pessoal. Percebemos que tem uma relação com a função administrativa atual hoje de direção ou de liderança. Coordenar. Coordenar é ligar, unir, harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos. Isto era a finalidade da função administrativa proposta por Fayol, a função de coordenar. E por fim, controlar. Controlar tinha a finalidade de verificar que tudo ocorresse de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas. Então aqui a gente percebe que o que foi proposto por Fayol foi mudada para as atuais funções administrativas que hoje, no lugar de prever, nós temos o planejamento. E a função coordenar, você percebe que aqui coordenar é ligar, unir, harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos. Essa função coordenar, ela uniu e integrou aqui a função organizar. E essas funções administrativas que foi proposto por Fayol, que eram 5, elas se tornaram 4, porque aqui o coordenar, se unificou com organizar. Você percebe que organizar é constituir o duplo organismo material e social da empresa. E coordenar é ligar, unir, harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos. Então, esta função de coordenar está dentro do organizar. Então, as 5 funções se tornaram 4 e a última função, controle, continuou sendo a mesma, que é verificar que tudo ocorresse de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas. Então, aqui está o conceito ou a definição das funções administrativas que foram propostas em 1916 pelo Henry Fayol. Então, para Fayol, a finalidade das funções administrativas era coordenar e sincronizar as demais funções da empresa, pairando sempre acima delas, né? Ele propôs que toda empresa tinha um conjunto de funções, toda e qualquer empresa, né, ela tinha um conjunto de funções que orientava as suas atividades, né, e essas funções que eram funções técnicas, né, funções técnicas relacionadas com a produção de bens ou de serviços, funções comerciais relacionadas com a compra e venda, funções financeiras relacionadas com a procura e a gerência de recursos financeiros, e funções de segurança relacionadas com a proteção dos bens e das pessoas, e funções contábeis relacionadas com inventário, registro, balanço, custo, e por último funções administrativas, que essa função administrativa estava relacionada com a integração
das outras funções, né? Então, a finalidade da função, das funções administrativas era coordenar, sincronizar as demais funções da empresa. As funções administrativas, elas são um desdobramento das funções da empresa. Então, aqui está as funções administrativas que foram propostas pelo Henry Fayol em 1916.